Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para falar sobre a diferença, né, entre depressão e ansiedade, né? Eu sou a Nadab. Meu nome é Tiane. E a gente vai falar sobre esse assunto aí, que gera bastante dúvida, ao mesmo tempo que se tem muita informação, se tem falta de informação correta também, né? A questão, né, que a gente vai abordar é não só a ansiedade, mas também o que é ansiedade, o que é depressão e como diferenciar as duas. Porque parece que é uma coisa que anda juntinho, né? Às vezes sim. Às vezes não. Isso aí, né? Então, assim, e também, claro, né, depende do perfil de cada pessoa, predisposição, momento de vida, enfim, né? E é a questão, assim, que eu vejo que o que acontece, né? Ansiedade, vamos lá, todo mundo tem um pouco. Todo mundo é um pouco ansioso, faz parte do ser humano ser um pouco ansioso. Se tu não se sentir ansioso, também tem alguma coisa de errado. E quando a gente fala da depressão, né, as pessoas confundem depressão e tristeza. E tristeza também faz parte da vida. Tu vai ficar triste pelas situações. Eu até tenho alguns pacientes que vieram até mim por causa de ansiedade e depressão. E aí eles fazendo tratamento, e aí eles melhoram, né? E aí eles vêm tipo, ai, mas eu senti muita tristeza, não acredito que tá voltando a depressão. Não, meu amigo, você, né? É normal sentir depressão quando algo triste acontece, quando você se sente frustrado com uma situação. É normal você ficar ansioso quando você tá com expectativa de fazer alguma coisa, quando algo novo, quando vai começar algo novo. Então, são sentimentos nossos, né? O que se torna um transtorno ou um problema é que quando essa ansiedade ou essa depressão, ela acaba te prejudicando no dia a dia. Esse é o problema. Isso é quando se transforma em um transtorno. Quando você tem dificuldade de viver, né? Porque é aquilo, assim, né? As funcionalidades, né? Então, assim, ó, eu estou ansiosa por uma determinada situação da minha vida, tá? Mas isso vai me limitar a ponto de eu não conseguir fazer outras coisas, né? Eu tenho 3 coisas para fazer fora de casa, mas eu não consegui nem sair de casa de tão ansiosa que eu fiquei. Opa, daí tá prejudicando a tua vida, né? Toda vez que eu saio, eu boto o pé para fora de casa, eu vou sair, eu passo mal, eu tenho sintomas físicos, né, como tontura, mal-estar, às vezes ânsia de vômito, intestino irritável, e aí você tem que voltar para casa e não aproveitar o evento que você queria aproveitar. E daí falando também, né, daí da depressão, né, que é aquela questão assim, tu tem motivo para estar triste? Eu tô passando por um luto, eu terminei um relacionamento, eu até mesmo criei expectativa de, sei lá, de um trabalho, de uma vaga, de alguma coisa, e deu errado, né? Então a gente sempre tem que buscar, na verdade, isso tanto, né, pensando, né, na ansiedade ou depressão, enfim, tristeza, a gente pensar se tem motivo para aquilo ali e se aquilo fecha, né? Então, assim, eu estou ansiosa porque eu vou receber uma visita, tá? Ok, vai ficar um pouco ansiosa, e o que a pessoa come, eu quero receber bem e tal. Mas isso é o ponto de te paralisar, de tu não conseguir fazer mais nada, né? É o ponto de você chorar, de você se sentir muito sobrecarregada, de depois de uma simples visita de uma amiga que você gosta e ama, te dar enxaqueca, te fazer passar mal, de não estar 100% presente naquele momento. E daí a gente pode também pensando daí na questão da tristeza, né? É isso. Não, eu sinto uma tristeza mas a minha vida tá ok. Não tem nada. Opa, né? Daí a gente entra na questão da depressão, né? Então, assim, a proporção disso.
Ah, mas eu choro. Tá, mas tu tá chorando? O que está acontecendo na tua vida? Né? Então a gente precisa sempre avaliar a intensidade, a frequência disso, a motivação, né? E sim, ficar um pouco ansioso, um pouco triste é normal, às vezes não é patológico, como a Tati falou, tá? Mas às vezes sim, é patológico. Precisa de auxílio, né? Tanto psiquiátrico quanto psicológico. Aí a gente entra em duas questões, escutando a Nadab, que é muito importante que a gente entenda. A primeira, a depressão, a gente, sim, né? Prostrado, não querer levantar da cama, não querer tomar banho, não querer sair, não querer viver, passar o tempo só dormindo, não ter energia para nada, não ter força para nada, ok. Mas também existe uma depressão que a gente está mais, né, que é a depressão funcional, que é aquela depressão que você levanta. Não, mas eu não tô depressivo, porque eu vou trabalhar, porque eu tomo banho, porque eu faço as coisas, porque eu saio com os meus amigos, porque eu vivo a minha vida, porque eu dou risada às vezes. Porque eu dou risada, mas não sente prazer em fazer nenhuma dessas coisas. Que quando deita a cabeça no travesseiro, se sente triste, desmotivado, sem esperança, com vários pensamentos negativos passando pela mente. Não vê a luz do fim do túnel, né? Porque problemas todo mundo tem, mas a esperança também, né, move muito a gente, né? O depressivo, ele é muito pessimista, né? Ele não vê a luz no fim do túnel, ele não acha que as coisas podem melhorar, né? E daí isso, né? Eu sou ruim, eu sou errado, tá tudo ruim, não tenho nenhum apoio, não tenho nada, é muito realmente o negativo, né? E tem a perca do prazer, né? A perca do prazer, quando eu falo no sentido até, antes eu gostava de ler, antes eu gostava de ver um filme, uma série, antes eu gostava de sair com as minhas amigas. Antes eu gostava daquela comida específica de tal restaurante, eu fui, comi e tipo, ok. Ou começar a evitar fazer as coisas. Eu tô cansada demais de fazer isso. Eu não quero mais ver esse filme. Não quero. Não te motiva mais. Nossa, saiu nova temporada e tu tá nem aí pra essa temporada. Você não quer mais ver aquela tua amiga que você amava, o amigo, enfim, que era muito teu parceiro, mas você não quer mais encontrar porque você está cansado para conversar, né? Mas mesmo assim você trabalha, mesmo assim você vive. Mesmo assim, você não demonstra nenhum sinal. E aí bota muita desculpa do mas é muito trabalho. Mas o tempo tá difícil. E aí a depressão ela acaba evoluindo ainda mais, ao ponto em que você não consegue mais identificar o que é teu e o que é a depressão, né? Aí muitas vezes as pessoas recorrem a psiquiatras para tomar medicação, e a medicação às vezes não exerce tanto efeito, aí depois vão para a psicologia. Em todo caso, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. Existe uma depressão funcional e a ansiedade, ela muitas vezes é um caminho para a depressão. Ela não funciona junto, ela não, uma coisa não significa a outra, né? Mas às vezes isso pode vir ao longo do tempo se modificando. Começa lá na adolescência, na infância agora, muitas vezes com ansiedade, porque aí tem aqueles pensamentos negativos, a autocobrança, e isso vai, se não trabalhado, se agravando ao ponto de chegar numa depressão na fase adulta ali. Ou na adolescência, né? Porque é muito comum, né, a depressão na adolescência também, né? E daí a gente, assim, pensar que tem algumas diferenças, né? Não que seja assim, sempre assim, mas, por exemplo, o ansioso normalmente tem dificuldade para dormir. Por quê? Porque ele tem dificuldade para desligar, porque ele já está pensando lá naquilo que vai acontecer daqui 6 meses. E vai que acontece tal coisa. E o que vai acontecer amanhã e o que eu deixei. O que vai acontecer? O que vai acontecer amanhã, o que eu deixei de fazer, enfim. E o depressivo muitas vezes dorme, apaga como uma fuga, né? Então é para fugir daquilo. Então assim,
eu tô dormindo, eu não tô sentindo, né? Então, eu não preciso pensar nas coisas que me deixam mal, que me deixam triste, por exemplo. Então, isso é uma diferença que a gente tem aí em cada uma das situações, né? Como a gente tem também, claro, de novo, não é regra, mas assim, o ansioso muitas vezes come demais, como tem um ansioso que deixa de comer, né? Como a gente tem o depressivo, daí isso é realmente assim, é bem importante tu olhar para a tua vida antes e agora, para te fazer um comparativo, né? Tem depressivos que aumentam o peso, tem depressivos que não conseguem nem comer, né? Então, assim, é muito. A gente precisa realmente analisar o todo, né? E também é muito importante que a gente entenda que geralmente é o que acontece, e vocês precisam prestar atenção nisso em específico. Mas eu sempre tive ansiedade, mas eu sempre tive um humor de tempos em tempos mais deprimido. E tava tudo bem, depois passava, melhorava, porque dependendo da condição, da situação que você estava vivendo naquele momento. Mas você então está me dizendo que já tem uma predisposição. E aí essa predisposição vai chegar um período em que você não tratou, não cuidou, não tentou, né, trabalhar aqueles pensamentos negativos, não tentou trabalhar aquela tua ansiedade, ela vai retornar em algum momento da sua vida e aí depois não vai ser sazonal. E uma outra coisa que eu acho importante até falar também, né, a nível, quando a gente fala de mulheres, né, porque a gente tem uma questão hormonal, menstrual, enfim, e que tem uma oscilação de humor, e que isso, né, eu vejo até nas minhas pacientes adolescentes, é uma coisa que eu já peço para elas desde sempre, para a gente acompanhar o período delas, enfim, para quê? Para a gente entender, porque às vezes sim, é uma TPM e às vezes não é. Às vezes é um diagnóstico que tem ali, né? Mas pela questão, né, hormonal, às vezes as coisas se bagunçam também, né? O que é hormônio e o que é um diagnóstico, né? Né, para a gente entender aí. O que é uma fase na vida, né? E o que é um diagnóstico. Outra coisa também que agora me veio é a irritabilidade. Ela caminha lado a lado tanto da depressão quanto da ansiedade. Elas permeiam. A pessoa não é também 100% triste, 100% ansioso. A pessoa também tem outras desregulações emocionais, como, por exemplo, estar extremamente irritado com tudo e com todos, não ter paciência com as coisas e começar a se afastar das pessoas porque eu tô irritado. Mas eu não tô triste. Tu tá irritado. Tá bravo, briga, não tem paciência, com coisas simples, né, às vezes. E daí, assim, né, pensando até mesmo nas expectativas, né, o ansioso, como tá pensando lá na frente, né, ele tá pensando assim, tipo, eu vou fazer de tal forma e tal, não sei o quê. E as coisas não acontecem daquele jeito. Ele fica irritado porque as coisas não aconteceram daquela forma, né? As expectativas aí, né? E que isso acontece, é bem isso, assim, não quer dizer que o ansioso vai estar sempre agitado e o depressivo vai estar sempre triste. Vai ter situações. E é óbvio, né, que se vocês identificarem algum nível, e eu não estou falando aqui, vamos sintoma por sintoma, mas se vocês tiverem algum desconforto, se vocês notarem que não é legal, não está normal, você está prejudicando a sua vida, procura um especialista, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, vê se aquilo ali está de acordo ou não, o que dá para melhorar na tua vida, o que a gente pode organizar para que você consiga voltar a sentir prazer nas coisas que você fazia antes, ou ter mais presença no presente e parar de ficar tanto no futuro com a ansiedade. Né? E, né, na depressão, o quanto fica paralisada, né? Também, enfim, então assim, é olhar para tudo isso,
né? E avaliar, buscar de fato um profissional para ver, que nem até às vezes eu falo para alguns pacientes quando eu peço avaliação psiquiátrica, eu disse, o máximo que vai acontecer é tu chegar num profissional e não ter nada. E não tem nada, beleza. A gente toca a vida, né? Melhor ir, olhar, ver se tem alguma coisa ou não, do que ficar na dúvida também, né? E em questão de processo terapêutico também, eu acho que eu vou só trazer um pouquinho antes de encerrar, que é o fato de que muitas vezes as pessoas iniciam também a terapia para apagar um fogo. Elas apagam o fogo, melhora um pouquinho, desistem da terapia. A terapia, ela serve para te trazer ferramentas para te lidar com os desconfortos da vida. E não é mais para prevenir do que para apagar o fogo. Mas geralmente, né, vem mais para após os acontecimentos. Mas você precisa manter esse processo terapêutico até o momento em que você consiga ter estratégias para lidar no dia a dia. Porque aí você acaba sempre retornando de novo para o mesmo processo. Não deu certo. Mas aí você ficou 3, 6 meses na terapia para lidar com uma coisa que você precisa estruturar de anos, né? Não é de uma hora para outra que as coisas vão se encaixar e você vai ter uma melhora significativa e permanente. E tanto para psicoterapia quanto para remédios psiquiátricos. É muito importante, gente, eu vejo muitos casos das pessoas começarem a tomar, pararem e se automedicarem e parar e voltar, porque melhorou um pouquinho, então eu tiro a medicação porque eu tenho medo de ficar dependente da medicação. Só que isso acaba te tornando dependente da medicação, porque você não faz um tratamento correto. E isso é muito importante. Você precisa parar a medicação quando você conseguir lidar com a ansiedade. E aí você não precisa voltar para a medicação. Esse passo, vocês passam anos, muitas vezes, entrando nesse ciclo de tomar, voltar, e se tornar aí, então, dependente da medicação, porque vocês não fazem tratamento adequado. Que precisa de fato, né? Um início, meio e fim, mas com acompanhamento. Isso é muito importante. Tá certo, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada à ansiedade, depressão ou outro tipo de transtorno, enfim, vocês comentem, perguntem, que a gente está aqui para responder, tá bom? Isso aí, obrigada. Beijo.